livro Palavras do Coração, volume 2, pelo Espírito Dr. Erma, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 28. Convite. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do nosso edifício, que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Prolegômenos, 9º parágrafo. O convite continua. Comem todos os dias, em todas as semanas e através dos anos. A casa oferece a seus frequentadores a oportunidade de estudar, de renovar conceitos, de aprender para o bem, de conquistar valores futuros. O ensejo dos encontros que nela se realizam permite que multipliquemos as horas dedicadas ao bem. O medo de que alguns ficam possuídos de se movimentarem nesse período de carnaval pode e deve ser substituído pela certeza e pela convicção do apoio que a espiritualidade amiga oferece, ou mesmo pela mudança de padrões espirituais que todos têm a oportunidade de experimentar, afastando-se assim das faixas do mal. A desarmonia, o desencanto de alguns parentes, por verem vocês envolvidos em atividades doutrinárias em dias festivos como estes, devem ser compensados pela transmissão da certeza de que vocês estão no caminho correto e pelo convite a eles próprios de comparecerem ao encontro. Devemos, entretanto, conservar a paz no lar. Façamos tudo o que for possível por estar no encontro, mas mantenhamos a paz no lar. Não cultivemos, porém, a desobrigação dos compromissos sob o pretexto de paz no lar. Outros poderão compreender, mas a nossa consciência não aceitará. Por isso, quando dissermos dentro de nós que é para termos paz no lar, que não iremos comparecer ao encontro, que isso seja real. Senão, a consciência nos acusará. Busquemos renovar nossas mentes nesse período em que a humanidade se acha tão confusa, perplexa diante das suas dificuldades, e saibamos ser, diante do bem, criaturas que votam suas horas e suas oportunidades ao aprendizado da luz. Que Deus a todos nos ajude, proteja e conduza. O abraço do amigo Erma, sintetizando o abraço de todos os companheiros que estão presentes à reunião. Mensagem recebida em 22 de fevereiro de 1992. A mensagem de hoje do nosso irmão, companheiro, que é um dos dirigentes aqui da casa de Antônio de Aquino, como do CELB do Rio de Janeiro, é o convite aos estudos. É compreender que esse convite sempre é importante para a nossa melhora espiritual, nosso crescimento e também para o entendimento da doutrina espírita, o que ela traz para nós. E hoje, nessa mensagem do convite, o convite não é só os encontros que temos nas casas espíritas. Lembrar que o encontro são seminários. Nessa lição especialmente do convite, ele fala do encontro do Livro dos Espíritos, que é sempre ministrados na época do Carnaval, que são 3 dias de encontro. Mas o convite não é só para esse encontro, é para os outros encontros, como temos também aqui na nossa casa, no Centro Espírita Antônio de Aquino. Então, a mensagem dele é para que possamos ter esses momentos desses encontros, desses estudos,
que nos faz tão bem. É o convívio que nós vamos ter junto a outros companheiros que estão aqui, né, estudando junto a nós. Então, quanto é importante estarmos aprendendo, né, com os ensinamentos da doutrina espírita. E o convite não fica só para os encontros, esse é específico, mas como eu falo no início, o convite é todos os dias, é em todo momento. Não só, né, vir à casa espírita, mas estarmos ligados, né, nos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, né, um grande exemplo para nós, que deveria ser assim o nosso livro de cabeceira, né, onde a gente vai estar sempre em contato com os ensinamentos que o Cristo traz para nós. Pronto, é bom. Mas o convite também é que venha à casa espírita. Sabemos como o Dr. Herman nos traz, né, já no final da página, falando sobre, às vezes, as dificuldades que temos, né, de ir à casa espírita, de ir para esse estudo, quando temos problemas também na família, que são, né, os nossos familiares, né, que, como ele diz, poxa, mas no carnaval, por que tem que ir, né? Por que tem que ir lá? Tanto ficar, né, um dia de muita alegria, mas em compensação, um dia, uns dizem que é um dia perigoso para andar na rua, essas coisas, né? Mas a gente tem que ter essa segurança, passar para eles, como diz o Dr. Herman, olha, eu vou ao encontro, vou estudar, né, na casa espírita, para que também possa trazer paz para o nosso lar. Trazer a paz não é para a gente estar discutindo com os nossos familiares, mas se mostrar para eles e convidar eles também. Olha, vamos lá, pelo menos em algum momento, para que você possa ver o quanto a paz, o quanto tem de aprendizado na casa espírita, né, para o nosso consolo, para a nossa paz, para que a gente possa estar sempre equilibrado, né? Os dias de hoje, né, como todos os dias, às vezes confuso, né, por tudo que passamos nessa vida, enquanto é bom a gente estar estudando sobre, né, os ensinamentos do Cristo. E a doutrina espírita, ela dá essa oportunidade também para todos nós. Então, que possamos, né, estarmos assim firmes, né, nesse propósito. Na casa espírita não tem só o encontro, como já falamos. Nós temos, por exemplo, né, as reuniões públicas. Quanto nós aprendemos, né? O convite é para que viemos à reunião pública. Quanto nós aprendemos quando vamos prestando atenção. Né? Algumas pessoas falam assim, né, quando frequenta, né, vai numa reunião pública, aí assiste a reunião e o palestrante, né, ele fala alguma coisa e a gente diz assim para dentro de nós, olha, aquilo me tocou. Olha, aquilo é justamente do que eu preciso, do que eu precisava ouvir. Então é tão interessante isso, né? Então é um aprendizado, quando toca nossos corações, né? Quando toca aquela palavra, aquele ensinamento, é porque fica gravado em nós. Então é aquele momento que nos traz paz. Olha, então isso que eu estou precisando para trazer paz para mim, paz para o meu lar, né, para que as pessoas todas em torno de mim possam também sentir essa paz. Então, numa reunião pública, o quanto nós temos de aprendizado, quanto, né, nos traz paz nas nossas reuniões públicas, na casa espírita, muitas vezes, né, dependendo da reunião, tem lá os passes, né? Os passes são importantes, são, né? Que tudo é um conjunto, né? Tudo é um conjunto, né? A reunião, o espaço para nos trazer paz. Mas só em ouvir, já nos traz muita paz, porque compreendemos, começamos a entender, né, os ensinamentos do Cristo e da própria doutrina espírita, que vai nos mostrando, né, como devemos caminhar, não na nossa vida, não que a gente não saiba, não é isso, mas caminhar em paz, tendo a tranquilidade, tendo equilíbrio, e isso nos ajuda. Então nós temos, o convite é para que possamos vir à casa espírita, né, as nossas reuniões públicas, que vocês possam vir, todos nós que possamos participar, né? Hoje em dia, pela facilidade, existe, né, online, né, as reuniões online que são transmitidas,
né, por vários canais, né, do YouTube, né, do Facebook, essas redes sociais. Isso também é importante, né? Você poder ouvir, estando no lar, tirar aquele momentozinho para ouvir. Então fica o convite também, né? Mas o maior, o melhor convite, como já disse, é ir à Casa Espírita, porque ela oferece muito mais do que isso, não só numa reunião pública, não só no encontro, né? Ela reúne também em momentos de estudo. Olha, momentos de estudos. E dizer assim, estudos, nós temos os estudos na Casa Espírita, né, dos livros da codificação, que é, né, os livros dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o livro Céu e Inferno, a Gênesis, Obras Póstumas. Esses são livros, né, que são da doutrina espírita, que vai nos dar uma base para essa paz, para termos essa paz. Existem outros estudos de outros livros, né, como livros que foram editados pelos espíritos, como Joana de Anjos, André Luiz, né, Leon Denis. Olha, então, existe mesmo esse livro para que a gente possa compreender, entender, de Emmanuel, e assim vai. Também tem esses estudos. Mas os livros, né, mas os estudos dos livros da codificação espírita, esses vão dar a base para que a gente possa fazer os outros estudos. E um deles, estudos desses livros, né, um estudo que nos agrada particularmente, né, é justamente do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele livro, né, devia ser aquele que estaria na nossa cabeceira, né, na nossa cama, que é tão bom quanto traz ali os ensinamentos do Cristo para o nosso consolo. Então, o convite da Casa Espírita, como o Dr. Herman traz para nós, é justamente isso, para que a gente possa compreender, né? Tirar algumas horazinhas para a gente ir à Casa Espírita estudar, né? Ver o que aqueles companheiros trazem, né? Tem lá o instrutor, mas ele vai trazer para nós, né? Lendo o livro, trazendo os ensinamentos, trazendo explicações. E com certeza, quando estivermos junto a esses estudos, muitas vezes a gente vai pensar assim, já ouvi falar, né, sobre isso, né? E a gente não lembra, né? Você não tem uma lembrança de algum estudo desse. Olha, né, de que está se falando, então tão bom, né? O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar da moral do Cristo, né? Que bom para ter esse estudo. O Livro dos Espíritos vai trazer para nós, né, o que significa a doutrina espírita. Quantos ensinamentos tem no Livro dos Espíritos? E uma facilidade melhor de entender também, porque são livros com perguntas, né, que Allan Kardec, né, faz aos espíritos e os espíritos respondem. Então traz mais a compreensão, de termos compreensão da doutrina espírita, o que ela quer trazer para todos nós, o que ela explica para todos nós. O Livro dos Médios, um pouco mais à frente, para que podemos entender, né, pela orientação, né, de Kardec e de alguns espíritos, sobre o que é, né, ser médium, o que significa isso, né, a importância, né, as responsabilidades, né, mas a alegria também de ser esse médium para servir, né, ao outro, né, para darmos, servindo a Jesus, né, sendo, né, esse trabalhador de Jesus. Então, assim vai, como o livro do Céu e Inferno, que fala, né, de tanta questão, né, de sofrimentos, de espíritos que têm seu sofrimento, cristais do depoimento dele, mas também tem o depoimento dos espíritos felizes, entender da vida espiritual. Olha, que bom! Então, e vem a Gênesis, né, que aí vai fechando, e a Obras Póstumas, que fecha justamente esses estudos. Então, o convite, meus irmãos, é que venham um encontro, né, que possam vir, né, estudar nesses seminários, né, encontros são seminários que se chama. Então, mas para a gente fica como um encontro, onde vamos estar aí nos abraçando, né, e estudando sobre a doutrina espírita. Então, meus irmãos, fica o convite para todos.